Olá, aqui é o Vitor e nesse vídeo a gente vai falar de um negócio muito interessante, tá? A gente vai falar sobre ativos que você tem que ter na sua carteira, especialmente se você é brasileiro. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo, porque tem dois ativos aqui que eles realmente não podem faltar na carteira de nenhum investidor brasileiro, beleza? Esse vídeo vai ser um vídeo bem visual, vou mostrar alguns gráficos aqui para vocês. A gente vai para minha tela daqui a pouquinho e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui com um conhecimento a mais do que você entrou, especialmente se você é novo na bolsa, está empolgado aí com esse bull market que a gente está vivendo há alguns anos, né? Se você entrou de 2015, 2016 para cá, realmente a bolsa tem dado um retorno muito expressivo, né? Muito bom. Pelo jeito que eu estou falando, acho que já deu para perceber que esses dois ativos não estão na bolsa, né? Eles estão fora da bolsa, mas são ativos que vão conversar muito bem com as suas posições em bolsa de valores, beleza? Então, show de bola. Antes da gente começar a falar desses ativos, eu vou te convidar a conferir aqui a descrição e o primeiro comentário desse vídeo, que eu sempre deixo links muito legais aqui. Bom, e dado todos esses avisos, vamos aqui para minha tela que eu vou botar para vocês aqui o gráfico da performance da bolsa mais ou menos na última década, beleza? Vamos para minha tela. Ó, esse gráfico aqui, ele tá mostrando performance da bolsa aí na última década mais ou menos, tá? Tá começando aqui em 2011 e vindo agora até 2021. Dá para ver pelo desenho aí que é o gráfico da nossa bolsa, né? E é muito interessante porque a nossa bolsa de 2010 até 2016 a gente viveu um grande bear market, né? Um mercado de queda. Né, caiu bastante aqui, ó, chegou a dar um retorno de menos 40% se você fez um aporte lá no início de 2011 e esperou até 2016 aqui, que foi o pico, né, da crise, né, o auge, você teria perdido 44% nesse aporte. Lógico, né, isso considerando que você aportou lá e não fez mais nenhum aporte, beleza? E aí de 2016 para cá a gente vem aí num bull market aí muito impressionante, né? Saiu aqui de menos 44% para chegar até os 66%, que seria o retorno que você teria hoje na bolsa se você tivesse feito um aporte lá em 2011, tá? Não é assim que a gente investe, né? A gente não faz um aporte e espera anos. O mais comum é a gente ir aportando ao longo do tempo. Mas é interessante lembrar que em 2015 e 2016 foi mais ou menos a época que eu entrei lá no banco, quando eu trabalhava lá, né? E bolsa era um negócio extremamente impopular, tá? Tinha inclusive poucos investidores que tinham ações na carteira e tudo mais. O pessoal preferia muito mais a renda fixa e tem um bom motivo para isso, né? A renda fixa remunerava muito bem e a bolsa, como você viu, já estava aqui há 5 anos, 6 anos caindo sem parar, né? Então realmente a bolsa era um negócio muito impopular, ninguém queria investir na bolsa. E de 2016 para cá, né? Com todo esse bull market aqui, toda essa alta da bolsa, ficou bem mais popular, né? A gente ganhou alguns milhões de CPFs lá na B3, investindo em ações. Teve um boom aí de educação financeira no Brasil, muita gente falando sobre bolsa, né? O que foi excelente para nós. O problema é que agora tem muita gente super eufórica, então você vê aí muita gente falando em ter 100% em bolsa, tudo ações, tudo B3 e tudo mais, tá? Então a gente saiu de um extremo muito pessimista para um extremo muito otimista, eufórico, né? Eu sempre falei que 100% em bolsa não é uma boa ideia, você precisa montar uma carteira de investimento, tá? Esse lance da alocação talvez seja uma das coisas mais importantes no mundo dos investimentos. Você precisa ter uma alocação saudável, especialmente uma alocação aí pensada na sua realidade, né? Eu não sei se você é solteiro, jovem, ganha muito bem, junta muito dinheiro, talvez você tenha uma alocação que vai ser diferente de uma pessoa que é pai de família, já está um pouco mais velho, não consegue poupar tanto assim e precisa de dinheiro para emergências, por exemplo, como quando um filho fica doente ou qualquer coisa do tipo. Então as carteiras, as alocações, elas vão ser diferentes dependendo da sua realidade de vida, mas essa é uma das coisas mais importantes de você acertar, né? Qual classe de ativo e quanto dessa classe de ativo você vai colocar na sua carteira. E bom, se a gente olhar para esse gráfico aqui da bolsa, né, que a gente está vendo agora, um retorno de 66% em 10 anos. Se você for pensar, isso não é um retorno nada impressionante, tá? Especialmente porque teve inflação em todo esse período aí, então não é um retorno nada impressionante, 66% em 10 anos. A bolsa não foi bem nesses 10 anos. Se a gente for pensar em dólares, então, foi muito pior ainda, né? Se você for descontar a inflação e dólar aqui, a bolsa teve realmente uma performance muito, muito ruim. Bom, mas o que eu sempre digo é não ter 100% em bolsa, é você ter alocação em diferentes classes de ativos. E tem duas classes de ativos que, na minha opinião, todo brasileiro tem que ter na carteira essas duas classes de ativos, tá? Olha só. Essa linha azul que você está vendo na tela é a performance do IMAB. O IMAB, ele é
uma carteira teórica da Anbima e ele compila lá os títulos atrelados à inflação. Então sabe aquele título que paga IPCA mais algum percentual? Pois é, a Anbima pega vários desses títulos, monta uma carteira teórica com esses títulos e aí ela mede a performance disso. E aí surge o IMAB. Tem outros índices também, IMAB5, IMAB5+, esse tipo de coisa. Aqui estou mostrando o IMAB. Se a gente pegar nessa década, olha só a diferença de rentabilidade do IMAB para o Ibovespa. Tá? O Ibovespa rendeu aí 66,14%. E o IMAB deu 234,88%. Ou seja, a performance do IMAB é muito superior à do Ibovespa nessa última década. E se você prestar atenção, né, a volatilidade também desses títulos no caso, né, porque é uma carteira, é uma volatilidade muito menor do que a da Bolsa. Tá? A Bolsa balança muito mais do que o título atrelado à inflação, que balança bem menos. E lógico, tá? Se você pegar um título atrelado à inflação com um vencimento muito longo, lá 2050, tal, aquela coisa, talvez ele tenha uma volatilidade parecida com a da Ibovespa, beleza? Pelo menos no curto prazo ali, ele balança bastante também. Mas se você pegar um título mais curto, ou então olhar para a carteira teórica desses títulos, né, que mistura títulos de durações diferentes, você vai ver que ele tem uma volatilidade muito menor do que o Ibovespa. E tem uma vantagem interessante também, que é o fator de diversificação. Se você for olhar aqui bem no início desse gráfico aqui em 2011, onde eu estou passando o mouse aqui, você vai ver que o IMAB subiu bastante aqui, ó, até 2013, tá? Enquanto a bolsa estava caindo. Beleza? Então a linha verde, a bolsa estava caindo e o IMAB estava subindo aqui. Isso para uma carteira é muito interessante. Por quê? Porque você diminui a volatilidade da carteira. Enquanto um pedaço do seu patrimônio está diminuindo ali por causa da bolsa que está caindo e tudo mais, o outro pedaço do seu patrimônio está crescendo, tá? Isso é muito interessante porque você não toma uma perda tão grande naquele período e também porque eventualmente você pode rebalancear esses percentuais e acabar usando o dinheiro do IMAB lá para comprar a bolsa quando ela está bem baratinha e rebalanceando assim. Desse jeito você compra a bolsa cada vez mais barato, né? E enquanto você está ganhando dinheiro na outra ponta, né? Faz um rebalanceamento ali. Então, para uma carteira, esse fator de ter um ativo subindo enquanto o outro cai é muito interessante. Inclusive, um dos primeiros vídeos aqui do canal é sobre esse rebalanceamento, né? De você pegar um percentual e ir seguindo aquele percentual da sua carteira. Tem resultados realmente muito bons. Então, só de você ter um pedaço da sua carteira num ativo como esse, que é o IPCA+, né, já diminuiria a volatilidade da sua carteira e melhoraria a performance. Então, o primeiro ativo que eu queria falar é esse, é o IPCA+, tá? É muito interessante você ter um pedaço da sua carteira no IPCA+, e não tudo em bolsa. Uma outra vantagem do IPCA+, é que ele é intrinsecamente ali ligado à inflação, tá? No Brasil, a gente ainda tem um agravante, né? Que é um país com problemas de inflação, né? A gente nunca conseguiu, de fato, se livrar desse fantasma aí da inflação, né? É só ela dar uma subidinha um pouco que já fica todo mundo com medo da inflação voltar àqueles níveis que foi décadas atrás, né, na época de hiperinflação e tudo mais. E a gente passa alguns períodos com inflação abaixo de 2 dígitos e aí depois ela já volta a subir de novo e agora já está em 2 dígitos de novo nos últimos 12 meses, né? Então o Brasil tem que estar sempre cuidando da inflação e ela é sempre um risco para o investidor, tá? Então se você tem dinheiro investido, um pedaço do seu patrimônio ele tem que estar sim atrelado à inflação porque você está no Brasil, então você não pode correr esse risco da inflação disparar e os seus investimentos ficarem para trás, você acabar perdendo o poder de compra, perdendo riqueza. Então, o IPCA+, é um dos ativos mais importantes, na minha opinião, para você ter na sua carteira. É bom dar uma misturada de IPCA+, aí no meio da sua carteira de investimentos. Bom, e agora vamos falar sobre o segundo ativo, que eu acho que também é um ativo extremamente importante. Eu acho que todo investidor brasileiro tinha que ter um pouco desse ativo na sua carteira, que é o dólar. Por que você tem que ter dólar na carteira? Porque o mundo está cada vez mais globalizado e a maioria dos produtos são atrelados ao dólar, né? Então, se o dólar começa a subir, o preço de tudo começa a subir, sua vida vai ficando cada vez mais cara, você vai ficando mais pobre perante ao mundo. Bom, e você não quer ter todo o seu patrimônio atrelado ao Brasil, né? Você tem que ter alguma referência ali com o mundo, tá? Se você está ficando mais rico, você tem que estar ficando mais rico também perante o mundo, não só perante o Brasil. Você pega lá na Venezuela, por exemplo, um milionário na Venezuela é bem pobre perante ao mundo ainda, porque a moeda lá da Venezuela não vale nada. Então é muito interessante que você tenha aí aplicações atreladas ao dólar, se não a própria moeda mesmo, ter dólares mesmo. Eu vou botar aqui na minha tela agora o gráfico do dólar para a gente ver.
Olha só que interessante essa linha vermelha aqui, tá? Na última década, então, a gente tem Ibovespa dando 66% de retorno, o dólar 213% e o IMAB, né, dando 234,88% de retorno. O dólar tem uma correlação aí quase que negativa com a bolsa, tá? Então, quando o dólar está subindo, a bolsa está caindo, beleza? Ou seja, de 2011 até 2016 aqui, se você tivesse um pedaço em bolsa, um pedaço em IPCA+, e um pedaço em dólar, talvez a sua carteira nem tivesse sofrido tanto assim. Duas partes aqui do seu patrimônio estão crescendo e uma parte está caindo. Então, beleza, né? Provavelmente você está aumentando até um pouquinho o seu patrimônio. E o mais legal, né? Enquanto essas partes vão crescendo, você pode ir rebalanceando e comprando a bolsa que está ficando mais e mais barata a cada dia que passa aqui, a cada ano que passa aqui nesse período, né? Então, sua carteira tem mais chance de ter menos volatilidade e ter também um rendimento muito melhor, né? Se você combina esses três ativos. Olha só que interessante aqui na crise de 2020, né? Você tem a bolsa aqui despencando, né? Uma queda bem feia aqui e rápida, tá? Você tem aqui o IPCA+, também caindo bastante, né? Lógico que foi uma queda muito mais modesta do que a da bolsa, mas olha o que aconteceu com o dólar, ó. Subiu, né? Subiu muito. Então, se você tem uma carteira com IPCA+, bolsa aqui, né? Essa parte verde, e o dólar ia ter aliviado muito a rentabilidade da sua carteira nesse período, tá? Porque a parte do seu patrimônio que está em dólar teria subido com muita força. Então, a lição desse vídeo é que você tem que misturar ativos diferentes, tá? Isso vale também para a bolsa. Aqui eu estou mostrando o Ibovespa, que é uma média da bolsa, mas lá dentro da sua carteira, você tem que misturar coisas diferentes, setores diferentes, empresas que correm riscos diferentes, que estão expostos a fatores diferentes. Você tem que misturar dólar na sua carteira, você tem que misturar IPCA+ na sua carteira, você tem que ter vários tipos de investimento misturados ali na sua carteira, tá? Isso vai diminuir a volatilidade da carteira e aumenta também a performance, se você comparar aqui 100% em bolsa, por exemplo. Aqui nesse gráfico ainda dava para botar o CDI, que bateu a bolsa também, o ouro, que bateu a bolsa também. Então, tem várias classes de ativos que você tem que colocar na sua carteira para ela ser uma carteira mais estável. Finalmente, eu vou fazer uma última comparação aqui, que é até brincadeira, né? Nem dava para comparar uma coisa com a outra, tá? Mas eu vou botar aqui para vocês verem o gráfico do Bitcoin também. Olha só o que acontece. Pronto, esse foi o retorno do Bitcoin nessa década. É lógico, né? Não dá para comparar uma coisa com a outra. O Bitcoin começou lá valendo quase zero, um ativo que começou agora ali em 2009, 2010 mais ou menos. Então, não faz nem sentido comparar com esses ativos que eu estou falando. Mas se você põe em escala aqui, Bitcoin é uma coisa que eu tenho pessoalmente na minha carteira, um pedacinho, né? Se você põe em escala aqui, chega a ser ridículo, né? Você tem lá IPCA+ com 228%, que é o melhor dos três ativos que eu estava falando aqui. E você tem Bitcoin aqui com 1.093.000% de rendimento, né? É ridículo, não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Mas é interessante também você ter uma pitadinha ali do famoso Bitcoin na carteira, na minha opinião, tá? É sempre válido lembrar, nada nesse vídeo aqui é uma recomendação de investimento, tá? Estou só mostrando alguns gráficos aqui para vocês verem e principalmente para ilustrar a importância de você diversificar a sua carteira, diversificar as classes de ativos da sua carteira. Bom, e vocês me conhecem aqui no canal principalmente pelas opções, né? Eu gosto muito de falar aí de operações de renda com opções, que são de fato operações muito interessantes, muito legais, que com certeza vão te ajudar a ter uma renda ali sobre a sua carteira, o que é muito interessante. Mas o mais importante para a sua carteira não é nem você só usar as opções para rentabilizar, né? Não adianta nada você usar as opções e ter 100% lá em renda variável, tá? Isso provavelmente vai te dificultar um pouco a vida, não vai ser uma carteira tão boa do que uma carteira diversificada. A alocação da sua carteira é muito mais importante, né? Inclusive eu tenho pensado bastante nesse assunto e vai ter novidade aí sobre isso, tá? Eu não vou falar para vocês ainda o que é, mas eu vou deixar um link aqui na descrição para um grupo no Telegram, que ele vai estar silenciado, não vai ter nenhuma mensagem lá, não vai ter nada, mas é só um grupo para ir reunindo vocês para esse novo projeto que eu estou pensando em lançar. Então, se você está interessado nisso, já clica lá e entra no grupo, ele vai ficar dormente lá, vai ficar silencioso, eu não vou mandar mensagem para vocês, a não ser quando eu já tiver tudo estruturadinho e pronto para lançar esse novo projeto, tá? Mas aí eu vou falar com vocês lá pelo Telegram. Então, se você tem interesse nisso, em aprender mais sobre isso, entender um pouco mais sobre alocação de carteira,
clica aqui, entra lá no nosso grupo, tá? E aí no futuro eu vou mandar algumas mensagens para vocês falando sobre esse novo projeto. Bom, esse vídeo é bem curtinho, só para mostrar para vocês essa coisa bastante importante da diversificação. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.